Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, junto comigo em Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. Os irmãos encontraram, vou aguardar um momentinho muito rápido, né, irmãos? Aleluia. Nem terminou de falar, pastor 14, já está perguntando se os irmãos encontraram. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14, uma parábola do nosso Senhor Jesus, uma parábola curta, uma parábola muito abençoada, uma história direta, porque foi uma história contada pelo próprio Senhor Jesus. Então, uma palavra que nos abençoa muito, e uma palavra que fala sobre esse período interadventos, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então se dá esta parábola, explicando como que nós devemos agir, como que nós devemos nos posicionar nestes dias, que são os dias em que antecedem a segunda vinda do Senhor, e nós percebemos que o Senhor está às portas. Então eu acho que eu vou ler até um pouquinho antes, irmãos, aqui no versículo 13, o versículo 13 é o final da parábola das 10 virgens. Jesus contou estas parábolas, ele conta uma série de parábolas, uma atrás da outra, falando sobre esse período. As parábolas do reino, elas falam sobre esse período. Então, para nós percebermos que essa parábola que nós vamos ler, que é a parábola dos talentos, fala sobre esse período da vinda do Senhor e nos preparando para essa vinda, o que o Senhor espera de nós aqui na terra enquanto estamos aqui. Esse finalzinho da parábola das 10 virgens nos explica. E diz assim o texto sagrado então: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não é possível nós sabermos ou termos sinais claros da vinda do Senhor. Então nós não sabemos, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer ainda esta noite, pode acontecer amanhã. Então é necessário que nós venhamos vigiar. E aí entra a outra parábola, por isso que Jesus diz assim, mediante esta conclusão, que ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ele entra dizendo, pois, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, um homem que se ausentou do país, Jesus, quando ele foi assunto aos céus, então ele nos deu o encargo. Eu quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado: a vida é um encargo de confiança, a vida é uma incumbência passageira. E o texto continua no versículo 15: a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo
e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Em outras versões, preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma palavra forte, né, irmãos? Mas uma palavra muito adequada para esses nossos dias, porque o Senhor está às portas. É uma mensagem do próprio Senhor Jesus para nós, uma parábola contada por Jesus. E as parábolas, elas são muito simples, e mediante elas não existe nenhuma dificuldade teológica, filosófica, elas são de fácil compreensão, e são maravilhosas. E aqui, irmãos, nós estamos vendo uma palavra contada por Jesus que fala sobre empreendedorismo, sobre administração. Essa parábola é uma palavra sobre mordomia, e isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Trata de mordomia. E quando eu estava estudando sobre isso, nós participamos de uma conferência por streaming, e nessa conferência teve uma fala do Flávio Augusto da Silva, que é um empresário, empreendedor, cristão, crente, e que tem 18 mil funcionários, 18 mil colaboradores na empresa dele. E ele fez um comentário sobre essa parábola que eu achei muito oportuno, muito preciso. Então eu quero compartilhar alguma coisa que ele falou sobre essa parábola, referente à sua real interpretação, que realmente significa essa parábola dos talentos. Então, foi Jesus quem contou essa parábola, o maior líder da história da humanidade. Ele próprio contou a parábola, e ela é praticamente um MBA para as nossas vidas. E é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Não houve líder semelhante a ele, ao ponto de o empreendimento dele estar vivo, ativo e pungente até hoje e se multiplicando. Aleluia! Ele mudou a cultura, ao ponto de a história ser contada antes e depois dele. E isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então, essa parábola, ela é atual para os nossos dias, e ela fala sobre negócio, ela fala sobre mordomia, ela fala sobre empreendedorismo. E óbvio, irmãos, como é um texto que fala sobre negócios, Jesus traz princípios que ele quer ensinar para a gente. E nós vamos ler esse texto juntos aqui e vamos caminhar em cima desses princípios aqui nessa noite. Então, a primeira coisa, a gente vê aqui um senhor, um empresário, um negociante, que ele sai de viagem, ele deixa os seus bens com os seus funcionários. Ele vai para uma viagem longa. Naqueles tempos não havia avião, não havia carro, então ele foi para uma viagem, era uma viagem longa. E esse proprietário, esse homem de negócios, então ele confia os seus bens a esses mordomos, a esses administradores. Diga para o irmão, preste atenção, irmão. Diga para a pessoa do seu lado, você é um mordomo de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, Deus recompensa a boa mordomia. Glória a Deus. Jesus está falando aqui sobre o que, irmãos? O que são esses talentos? Jesus está falando aqui sobre bens, sobre dinheiro, sobre patrimônio. O dono do negócio saiu para viajar, ele deixou os seus bens, ele deixou o caixa da empresa, ele deixou o caixa daquela operação, o seu patrimônio com aquelas pessoas. Então, talento ele é uma unidade monetária na realidade. Hoje a gente entende talento de uma maneira diferente, porque o significado das palavras, muitas vezes, com o passar do tempo, perde o seu sentido original,
ou algumas vezes ganha novo sentido. Então, o significado da palavra talento mudou. E hoje nós temos um significado da palavra talento justamente por causa da parábola dos talentos. Então, hoje a gente entende que uma pessoa talentosa é uma pessoa que toca bem um instrumento, que tem um talento musical, ou que é talentosa para de repente, alguma arte plástica ou alguma coisa, né? Até mesmo nos negócios, uma pessoa pode ser ou não talentosa. Mas se nós percebermos, essa parábola, ela não está falando sobre isso. Porque naquela época, talento era uma unidade monetária. E a gente percebe que a questão de talento, como a gente entende hoje o significado da palavra, está mais relacionado com a capacidade deles. E a Bíblia diz que Jesus distribuiu os talentos conforme a capacidade. Então, o talento não era o que é hoje, o que nós entendemos hoje, mas era uma unidade monetária. Talento é uma palavra usada para medir uma unidade monetária, uma quantia específica de dinheiro. Que quantidade é essa? Existem registros históricos sobre a cotação de um talento, e um talento valia, na época, 6 mil denários. E um denário é o equivalente a um dia de um trabalhador comum da época. Então, o salário na época era por diário, eles eram diaristas, e era o salário mínimo da época. O salário de um trabalhador, de um dia de um trabalhador, equivalia a um denário. E um talento, essa unidade monetária, então, ela é cotada a 6 mil denários, o que significa 20 anos de trabalho. Um talento significa 20 anos de um trabalhador da época, daquela época, esse dinheiro. Então, esse talento equivalia a isso. E se nós formos fazer na cotação dos reais dos dias de hoje, irmão, se a gente pegar o salário mínimo e dividir por 30 e multiplicar por 6 mil, que era essa base, vai dar 264 mil reais. Então, um talento, aquele que recebeu um talento, ele recebeu 264 mil reais, que já é considerado, né, nos valores de hoje, um dinheiro já respeitável. O que recebeu 2 talentos, ele recebeu a quantia de 528 mil reais. O que recebeu 5 talentos, nos dias de hoje, ele teria recebido 1.320.000 reais. 5 talentos equivalem a 1.320.000 reais. Só para a gente ter uma ideia da grandeza. Então, o que Jesus queria com isso era mostrar justamente a grandeza desses talentos. E compreendermos que o que Jesus está falando é de dinheiro. Não é o nosso cantar, não é alguém que toca bem, instrumento. Ele está falando aqui, nessa parábola, especificamente a respeito de patrimônio, de dinheiro. Naquela época, lembrando os irmãos, essa palavra não tinha esse significado. Esse significado veio justamente como fruto desta parábola. Então, naquela época, nem existia esse significado, mas é uma parábola. O texto não especifica se o valor era em caixa, se o valor era em ouro, se era em terras, se era em cabeça de gado, isso não importa. Mas era um patrimônio nessa ordem de grandeza. Muita grana, muito dinheiro e muita responsabilidade que eles pegaram nas mãos. E qual foi o critério que Jesus usou para distribuir esse dinheiro, para distribuir esses talentos para eles? Diz a palavra do Senhor que ele distribuiu de acordo com a sua capacidade. Distribuiu a cada um de acordo com a sua capacidade e depois partiu em sua viagem. Então, irmãos, tanto na igreja como em uma empresa, você deve distribuir tarefas de acordo com a capacidade das pessoas. Mas, pastor, isso é uma coisa muito óbvia. Na realidade, não, irmãos, porque muitas pessoas distribuem tarefas hoje em dia porque a pessoa é um primo, porque é um parente, porque é um amigo, porque é uma pessoa legal, porque é uma pessoa que bajula ele.
distribui tarefas por vários outros interesses. Mas esse senhor, ele distribuiu as tarefas de acordo com a capacidade dos seus funcionários. E é importante reconhecer a capacidade das pessoas. E através dessa capacidade demonstrada, você distribui então as tarefas. Isso é muito interessante, irmãos. E como saber que alguém tem mais capacidade e menos capacidade? Será que alguém que tem mais diplomas é alguém que tem mais capacidade? Será que alguém que é mais inteligente, por isso tem mais capacidade? Será que alguém que fala bonito, alguém que é eloquente, essa pessoa será que tem mais capacidade, segundo essa parábola aqui de Jesus? E na igreja é a mesma coisa, irmãos. Com certeza não. Porque na igreja muitas vezes a pessoa fala bem, é eloquente, mas isso não significa que ela tem mais capacidade. Às vezes é até um teólogo, conhece a Bíblia de capa a capa, mas isso não significa que ela tem mais capacidade. Mais para frente fica claro que na parábola de Jesus, nesse MBA que ele propôs nessa parábola, fica claro que a atribuição por capacidade é de acordo com o resultado gerado por esse profissional. O resultado gerado por esse profissional. É o resultado que vai definir se alguém tem mais capacidade ou não. Alguém pode não ter diploma, alguém pode não ter estudo, pode não ter história, pode não ter pedigree, pode não ter sobrenome bonito, pode não ter vindo de uma família tradicional, pode ser um vira-lata, mas se ele tem resultado, fica demonstrado que essa pessoa tem mais capacidade. E você deve reconhecer essa capacidade, atribuindo mais responsabilidade para quem tem mais capacidade. Ou seja, quem tem mais resultado, irmãos, inclusive na igreja, também é assim, porque a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Porque muitos vão vir falando bonito, com muita oratória, com muita parecência, mas às vezes são pessoas que só aparentam, mas a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Vão se dizer, somos pastores, somos líderes, somos isso, somos aquilo, mas vão ser reconhecidos pelos seus resultados. Diga para o irmão aí, é pelo resultado, aleluia. Ou seja, irmãos, pela capacidade. Quem tem mais resultado merece sempre mais, obviamente, em havendo confiança. Por isso que diz a parábola, servo bom e fiel, porque a lealdade, a confiança, a confiabilidade é a melhor e maior qualificação de um líder. A sua lealdade é a atribuição mais importante, a qualidade mais importante que um líder pode ter. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, a lealdade é o mais importante num líder. Se ele não tiver lealdade, se ele não for confiável, não adianta ele ter capacidade. Ele precisa ser uma pessoa honesta, fiel, leal, senão também de nada adianta. E aí, irmãos, nós percebemos essa divisão por capacidade, que o que havia recebido 5 talentos, diz o texto sagrado, que ele saiu imediatamente, a palavra do Senhor diz, e aplicou esses talentos, e ganhou mais 5, ou seja, ele teve 100% de rentabilidade. Ele pegou aqueles 1.320.000 e aplicou. O que quer dizer aplicar? Ele investiu, ele aplicou aquilo. Ele investiu, ele negociou, ele fez transações comerciais, ele comprou e vendeu, ele empreendeu. Ele colocou aquele dinheiro em risco, porque empreender é risco. E no final daquele período, ele teve 100%, ele dobrou o capital, ele dobrou o patrimônio do patrão dele. Foi isso que ele fez.
E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Olha que interessante. Tanto o que tinha 5 talentos, quanto o que tinha 2 talentos, eles tiveram comportamentos similares. Eles não perderam tempo, eles pegaram aqueles talentos e de imediato eles saíram para trabalhar com aqueles talentos. Então eles não perderam tempo e eles foram imediatamente. Isso mostra que eles eram produtivos, que eles eram proativos, que eles eram pessoas que tinham iniciativa, pessoas que iam negociar, que não tinham medo de correr riscos, e eles dobraram o capital do seu senhor. Qual era a diferença desses dois, entre esses dois? A diferença entre o primeiro e o segundo era só o critério usado pelo Senhor Jesus aqui, que um tinha mais capacidade e o outro tinha menos capacidade. Então um recebeu 5, o outro recebeu 2. Mas nisso, irmãos, existe grande equidade, porque Deus não vai nos cobrar mais do que Ele nos deu. Deus vai nos cobrar segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, ou segundo o que nós poderíamos ter feito e fizemos. As possibilidades que Deus te deu na vida, as oportunidades, e aí você vai multiplicar a partir do que você tem. Senhor, está aqui o que o Senhor me deu e o que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu. Então é igual para todos, irmãos, porque nós vamos multiplicar segundo a nossa capacidade, e é isso que Deus requer de nós, e nisso tem grande equidade, grande igualdade, grande justiça, e isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele teve uma atitude diferente, ele cavou um buraco, e ele enterrou o dinheiro no chão. A pergunta é, por que ele fez isso? Por que esse funcionário agiu diferentemente dos outros 2? Provavelmente ele teve o mesmo treinamento fornecido naquela organização. Assim como na igreja, todos os irmãos têm a mesma oportunidade. Aqueles que querem multiplicar os talentos, crescer, fazer a obra de Deus, eles se disponibilizam. Eis-me aqui, Senhor. E aí tem o trilho de liderança da igreja, eles não ficam demorando. Não, vou aos pouquinhos, vou molhando o pezinho na água devagarinho, né? Vamos devagarinho. Não, irmãos, eles imediatamente, compreendendo a palavra de Deus, eles querem fazer. Então, é para todos, irmãos. Tem o TLC, tem o trilho de liderança. O mesmo treinamento que é dado para uns, é dado para todos, e provavelmente eles tiveram o mesmo treinamento fornecido por aquela organização. Eram gerenciados da mesma forma, recebiam o mesmo tipo de instrução, de orientação, de capacitação. O texto não diz, mas é possível, inclusive, que esse terceiro, que enterrou o talento, pudesse ter, inclusive, mais diplomas. Poderia ser, teoricamente, mais qualificado. Mas, por que ele, assim que o Senhor saiu, ele, ao invés de fazer como os outros, ele foi lá e cavou um buraco e enterrou o talento? Pense nisso, irmãos, faça uma meditação, faça um autorretrato. Isso é muito importante. O Senhor saiu, ele foi lá, cavou um buraco e enterrou o talento. Por que ele fez isso? 264 mil reais que ele ganhou na mão ali, ele foi, cavou um buraco e enterrou o talento. O que enterrar o talento significa naquela época? Era esconder, proteger. Então ele pegou aquilo ali, ele quis esconder, ele quis proteger. Porque antigamente não existia cofre, não existiam bancos, não existiam caixas fortes, não existiam transportes de valor, não existia dinheiro eletrônico. Então a maneira deles protegerem aquele dinheiro era essa, era cultural. Eles iam, cavavam um buraco e escondiam. Na nossa região aqui, região do Contestado, a gente sabe que existem as lendas das bacias, das panelas de ouro, cheias de ouro, de moeda, etc., que o pessoal fica procurando por aí e de repente diz que acharam panela de ouro enterrada. Por quê, irmãos? Porque antigamente não tinha cofre, então a maneira de proteger era essa. Então ele enterrou o talento para proteger aquele dinheiro. Mas por que ele não agiu conforme os outros? Nós vamos entender isso daqui um pouquinho mais à frente.
Em Mateus capítulo 25, versículo 19, a parábola continua dizendo assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajuste de contas com eles. Preste atenção nessa ênfase. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajuste de contas com eles. Depois que a tarefa foi entregue, aquele senhor deu bastante tempo para que aqueles servos pudessem fazer negócios, empreender, multiplicar aqueles talentos. E isso é muito importante, irmãos, e agora eu falo com aqueles irmãos que são imediatistas. E o imediatista tende a ser também inconstante. E eu quero dizer para os irmãos, o Senhor tem falado muito conosco aqui na igreja, que uma das maiores segredos, digamos assim, para o sucesso em todas as áreas da vida é a constância. A pessoa tem que ser constante, tem que ter tenacidade, perseverança, constância. Não adianta, irmão, você querer ser imediatista, entra na igreja, começa a dar o dízimo, não, agora vai, vou ser dizimista, vou conseguir, vou romper, e daqui um pouco ela é um inconstante. A Bíblia diz que essa pessoa não conseguirá nada do Senhor, porque ela é como uma onda impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem, diz Tiago capítulo 1, que receberá alguma coisa do Senhor inconstante do jeito que é. Então o Senhor quer que nós sejamos constantes, por isso Ele deu tempo, irmãos, para nós fazermos isso. Você constrói tudo com o tempo. Nos investimentos, por exemplo, é sabido quando você vê pessoas milionárias e até mesmo bilionárias, que cresceram nos investimentos, investindo em bolsa de valores, investindo em ações, investindo em títulos, etc., eles têm todos uma coisa em comum, que são os cabelos brancos. Porque nos investimentos e também no empreendedorismo, em todas as áreas, irmãos, o fator tempo é o mais importante. Porque nada de valor se constrói da noite para o dia, não é de imediato, as coisas não são imediatas. Às vezes não é naquele tempo que você estava esperando, que você gostaria que acontecesse, mas as coisas levam tempo. Para você plantar e começar a colher, leva tempo. É preciso criar um projeto, desenvolver um projeto, e isso vai levar tempo. Se bem que Deus, nos nossos dias, está fazendo um aceleramento. Diga para os irmãos aí, Deus está fazendo um aceleramento, irmãos. Deus não vai pular os processos, mas Deus vai fazer um aceleramento para a glória dEle, aleluia, glória a Deus. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos de tempo. Jesus deixou muito claro isso nessa história, quando Ele faz questão de dizer que Ele entregou os seus bens e se ausentou por muito tempo, porque não existem soluções mágicas, não existe pirâmide financeira, métodos mirabolantes, para você aplicar e de repente ganhar 10% de rentabilidade ao mês. Isso não existe. Para você ganhar dinheiro, construir riqueza, para você multiplicar os seus talentos, você vai precisar de bastante tempo, e Jesus fez questão de falar sobre isso. E a maioria das pessoas erra por causa da ganância, irmãos. Às vezes as pessoas são ludibriadas por aquelas pessoas que chegam com o bilhete premiado na avenida. Eu ganhei na loteria. Diga misericórdia, irmãos. Aí ele quer prosperar rápido, vê uma oportunidade, não, eu compro de você. Fica cego. E o que é isso? A ganância. E a ganância, irmãos, ela derruba as pessoas. Provérbios capítulo 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. E também disse Jesus: os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Não o dinheiro em si, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra do Senhor ali na epístola de Tiago. Em Mateus, irmãos, 25, 19, a continuação da parábola, diz assim o texto sagrado: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Olhe que felicidade, olhe que alegria. Observe, irmãos, o coração grato que esse servo tinha. A gratidão e a honra são um dos princípios mais poderosos para uma pessoa ser bem-sucedida. Então nós precisamos compreender esse princípio e honrar as pessoas, honrar aqueles que estão em autoridade, os chefes, os patrões, aqueles que governam. E isso é muito importante, é um princípio de prosperidade, um princípio de crescimento, um princípio espiritual. E ele tinha aqui, irmãos, um coração grato. Grato pelo quê? Grato pela confiança. O Senhor me confiou, reconheceu a minha capacidade, me contratou, me deu essa incumbência, me deu essa oportunidade, me confiou 5 talentos. E eu imediatamente trabalhei e transformei. Eu dobrei o seu capital. Olha que satisfação que ele teve de prestar contas daquilo que ele havia feito e daquilo que ele havia recebido, que lhe havia sido confiado. Isso é tremendo, irmãos. Às vezes as pessoas olham assim: não, mas o patrão não está fazendo mais do que a obrigação dele. Não, irmãos, esse homem tinha outro coração. Ele tinha gratidão. E ele disse: o Senhor me confiou. Ele estava com o coração grato. E esse é o coração de quem produz. O coração de quem produz é um coração grato, um coração agradecido. Esse é o coração de quem se desenvolve. Ele não acha que é óbvio. Ele não está fazendo mais do que a obrigação, tem que reconhecer mesmo. Não, irmãos. Ele confiou os talentos e ele expressa essa gratidão ali nas entrelinhas. Por outro lado, olha a postura do patrão. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Olha a sabedoria, irmãos, desse patrão aqui. Quanta sabedoria há nesse texto. Primeiro, ele reconhece verbalmente, e eu acredito, irmãos, que essa prestação de contas, ela foi feita pública, em público. Esse reconhecimento foi um reconhecimento público. E a gente percebe isso quando ele diz assim: tirem o talento, no plural, tirem o talento e deem para aquele que tem 10 talentos. Então a gente percebe que foi feito provavelmente na frente de outros funcionários. Talvez foi uma reunião especial justamente para reconhecer esse funcionário. Então ele estava fazendo aqui um reconhecimento, ele estava gerindo as emoções daquele funcionário, ele está parabenizando ele está dando o que a gente chama de salário emocional, porque o salário não é só o dinheiro que a gente ganha, mas existe também esse salário, essa parte emocional que faz você estar feliz por fazer parte daquele empreendimento. Então, ele vai lá e manda bem para o cara. E ele fala: servo bom e fiel, no pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. E ele reconhece ele. E aí ele coloca, sobre o muito te colocarei. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Olhe que critério importante, irmãos. Pense assim: qual a melhor forma de promover uma pessoa? Qual o melhor critério para promover uma pessoa? Aqui Jesus fala: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Quem não é fiel no pouco, não merece o muito. Quem não é fiel naquilo que ele acha
ser pouco, naquilo que ele acha que é pouco, jamais merecerá confiança de uma nova oportunidade, de uma nova posição, de uma promoção, ou seja, ter uma posição de maior destaque. Ou seja, ele não é fiel no pouco, ele não vai merecer ser colocado sobre o muito. Isso está expresso nessa parábola. É Jesus que está falando. Muito bom, bom e fiel servo, você foi fiel no pouco. Olha que tremendo, irmãos, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que alegria é essa? O Senhor dobrou o seu capital por causa do empenho do trabalho daquele servo. Venha e participe, está falando de reconhecimento financeiro. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Participação pode ser uma participação nos lucros, pode ser um bônus, um prêmio, um bônus de performance, uma participação da alegria, pode ser um aumento salarial, mas está claro aqui no texto, irmãos. E olha que tremendo, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, não existia NBA, não existia escola de negócios, não tinha internet, não tinha Instagram, mas Jesus já estava falando de método de gestão de pessoas, de reconhecimento, e como você deve reconhecer, inclusive financeiramente, as pessoas que atuam e trabalham com você. E aquilo se repetiu com um funcionário que tinha dobrado os talentos, que tinha 2 talentos e agora chegou com 4 talentos. Ele fez a mesma coisa com esse outro. Mas aí tem aquele terceiro funcionário, que teve um padrão diferente. E o texto vai falar sobre ele também. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 24 a 25. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi meu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então aqui a gente vai responder o porquê que esse homem aí escondeu o talento na terra. Por que ele escondeu? Veja a atitude dele, irmãos. Diz a palavra do Senhor que quando ele chegou, ele disse assim, olha aqui o seu talento, olha aqui o que é seu. Eu fiquei com medo, escondi na terra, então tome aqui o que é teu. Ele estava dizendo para aquele senhor, olha aqui, ó, eu não roubei, tá? Não roubei nada, ó, eu sou honesto, viu? Eu sou honesto, tome aqui o que é teu. Como se honestidade fosse qualidade e não uma obrigação. Mas honestidade é obrigação e não qualidade. O que ele tinha que ter feito era multiplicar aquele talento que lhe foi confiado. E aí, meus irmãos, perceba bem, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, negligente. O Senhor diz aqui que ele foi mau, que ele foi preguiçoso, que ele foi negligente. E ele faz uma pergunta, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Porque na realidade ele não está afirmando que ele é assim. O servo negligente, mau, está dizendo que ele é assim. Mas ele na verdade não afirma que ele é assim, isso é uma coisa da cabeça dele. Por quê, irmãos? Porque ele não multiplicou aqueles talentos, porque ele disse que teve medo. Eu tive medo, e então enterrei o talento. As pessoas, quando estão com medo, quando estão amedrontadas, muitas vezes elas começam a enxergar coisas que não são reais. Começam a vislumbrar um futuro e medo de coisas que na realidade nunca vão acontecer. Você pode perceber que a gente, muitas vezes, quando é criança e está em casa sozinho, começa a escutar alguns barulhos, começa a ter imaginações, começa a ficar com medo, um barulhinho de um negócio, e começa a ter imaginações. Isso é muito comum. Então a pessoa começa a delirar muitas vezes, ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar preocupada, e ele teve medo. E aí a imaginação dele começou a reproduzir coisas. Uma pessoa amedrontada, irmãos, ela muitas vezes tem alucinações, coisa que é só da cabeça. Por isso ele faz essa pergunta, da onde que você tirou isso daí?
Mas se você tinha esse pensamento, pelo menos você tinha que ter entregue aos banqueiros. Mas o medo, irmãos, muitas vezes ele é saudável para nós. E eu pergunto para os irmãos, você acha que os outros 2 funcionários não tiveram medo? Aquele cara que pegou R$1.320.000 nas mãos, o outro que pegou 560, vocês acham que eles não tiveram medo também? Lógico que eles tiveram medo, e o medo é importante para nós, o medo nos beneficia inclusive. Talvez nós estejamos aqui vivos por causa do medo, porque o medo preserva as nossas vidas, nos livra de muitas coisas, e o medo produz, em certa medida, prudência. E a Bíblia fala sobre prudência, a Bíblia fala muito sobre ser prudente. Mas aí a pessoa preguiçosa, que é indolente, que é preguiçosa, ela sabe que ela vai ter que planejar, que ela vai ter que estudar para ter um risco calculado, para ter prudência, e a Bíblia Sagrada diz que os planos bem elaborados produzem êxito, produzem bem-aventurança. Os planos bem-aventurados produzem bem-aventurança. Então, meus irmãos, o preguiçoso ele não quer isso daí. O preguiçoso quer que as coisas aconteçam automaticamente. É aquela pessoa religiosa que vem na igreja, Senhor, meu Deus, me dá, eu quero me dar. Daí ele vê o outro indo bem, prosperando, por que o Senhor está prosperando ele e não está me prosperando? Por que o Senhor está abençoando a vida dele e não está abençoando a minha? Por que será, irmãos? Então aqui diz a palavra do Senhor, mau e preguiçoso servo. E por que ele teve essa preguiça? Noutra versão, não é preguiça, como é que diz a palavra? Negligente, mau e negligente, foi negligente. E nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque tudo o que Deus nos deu, a plenitude da nossa vida, irmãos, é para a glória dEle. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós somos seus mordomos. Ele nos confiou tudo nas nossas mãos e nós precisamos administrar com diligência, sermos diligentes nessa vida e fazermos o melhor. O que aconteceu com o povo de Israel quando chegou em Cades Barneia? Diz a Bíblia que Moisés mandou 12 espias, 10 deles voltaram com um testemunho horrível. E eles olhavam e diziam assim, está lá a cidade, tipo que nem Deus falou, só que tem gigante, e nós olhando para os olhos deles, somos como gafanhotos, e eles olhando para nós, nos veem como gafanhotos, então nós não conseguimos, nós não temos talento, nós não temos habilidades, nós não vamos fazer nada, porque nós não podemos fazer nada. E eles se acomodaram, irmãos, e eles se acomodaram com a segunda melhor coisa que Deus pode dar. Sabe qual é? Provisão. Pai nosso de cada dia, Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso cada dia dai-nos hoje. Deus dá, irmão. Deus abençoa, Deus até dá o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não vai faltar nada. E por causa do medo deles olharem para os gigantes e acharem que aqueles gigantes eram tão grandes e anteciparem aquele problema para o presente deles, que era uma coisa que nem ia acontecer, irmãos. O que aconteceu? Deus disse assim, vocês agiram mal, eu até perdoo vocês, mas vocês vão ficar 40 anos andando em círculos no deserto. Vai ter o manazinho do céu, vai ter a coluninha de fogo, vai ter a nuvenzinha, mas vai ser isso aí. Enquanto que o que Deus tinha planejado para eles, era eles entrarem e possuírem aquela terra que emana leite e mel. Mas nenhum deles entrou naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles, porque eles foram indolentes, eles foram preguiçosos, eles olharam para as circunstâncias e acharam difícil demais, porque agora eles precisavam tomar uma decisão, agora eles precisavam participar. Diga para o irmão aí do teu lado, agora você tem que participar, irmão, chegou a hora de participar. E o que eles tinham que fazer, irmãos? Eles tinham que pegar a espada e entrar com tudo, eles tinham que ir para cima, amém? Igreja Batista da Paz, nós vamos para cima, amém? Quem vai para cima junto comigo?
Ô glória! E eles iam como, irmãos? Eles tinham que pegar a espada. Deus estava com eles. Deus podia fazer o milagre, claro. Mas Deus queria que eles pegassem a espada e fossem para cima. E eles pegaram a espada e foram depois, 40 anos depois, com aqueles que na época tinham 20 anos para baixo, porque os outros todos morreram, com exceção de Josué e Caleb, porque neles houve um espírito diferente, um espírito de fé, um espírito de ousadia, um espírito de conquista. E esses que têm esse espírito de fé, de ousadia e de conquista, desfrutam da terra que emana leite e mel, dos vivas de aleluia, dos glórias e dos brados, aleluia. São esses, irmãos. E eles pegaram a espada, irmãos, e foram para cima. E foram para cima como se dependesse só deles. Nós vamos guerrear, nós vamos lutar, nós vamos conseguir. E foram. E aí, mediante a atitude deles, Deus tirou a força do inimigo e fortaleceu os braços deles, fortaleceu o trabalho deles. Diga para o irmão, você tem que acreditar, irmão. Agir pela fé. Multiplique o talento. Creia em nome de Jesus, aleluia. E esse cara aqui teve medo. E ele foi indolente, foi preguiçoso, porque ele precisava o quê? Os outros também tiveram medo. Só que os outros trabalharam em cima do medo. Eles foram corajosos, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você avançar apesar do medo. Ele foi covarde. Então não é uma questão de medo, porque medo todos têm, mas ele foi covarde. E a covardia é um problema, por isso que Deus chamou ele servo mau e negligente. Eu confiei isso aí e você não fez nada, pelo menos entregasse aos banqueiros. Veja, irmãos, que hoje a gente está explicando essa parábola aqui, mas esses princípios já são conhecidos dos judeus de 2000 anos atrás. Para nós é necessário explicar, porque nós não temos educação financeira, não temos empreendedorismo, agora que está aparecendo nas escolas, empreendedorismo, educação financeira, mas nós nunca tivemos isso. Então, para nós precisamos explicar para a gente compreender a essência dessa parábola, do que Jesus está falando. Mas há 2000 anos atrás, os judeus já tinham esses princípios, e aí a gente pergunta, por que o povo judeu é tão próspero? Por quê, irmãos? Porque eles saíram na frente. Naquela época já tinha banqueiro. Jesus fala, entregasse aos banqueiros 2000 anos atrás. Quem são os maiores banqueiros do mundo? Judeus. E assim por diante, irmãos. Então, esses são princípios espirituais da palavra que eles têm, que são comuns a nós. E não é porque tinha uma estrelinha em cima deles, porque Deus estava abençoando, porque eles eram o povo escolhido. Não, não. Isso é bem verdade, que Deus nos ajuda, que Deus nos capacita, mas é também porque eles ouviram o conselho de Deus e se posicionaram conforme a palavra de Deus. Irmãos, uma palavra de Deus muda a sua vida. Uma palavra liberada da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, transforma a sua existência e te leva a lugares que nem você não imaginava que você pudesse alcançar, porque Deus é fiel. E é assim, irmãos, se aconteceu com eles, pode ou não pode acontecer conosco? Se nós colocarmos estes princípios em prática, pode ou não pode acontecer conosco? Estes princípios aqui, irmãos, são aplicáveis para os dias de hoje. Qualquer empresário, qualquer funcionário, colaborador que agir dessa maneira, certamente, mais cedo ou mais tarde, vai ser recompensado. Então é melhor que nós sejamos recompensados do que nós venhamos a ser demitidos. Diga para o irmão aí do lado, viu, irmão? Aleluia. Glória a Deus, é uma bênção, né, irmãos? Aleluia. Então, qual foi o erro desse terceiro funcionário? Covardia. E ele teve uma punição severa. E como o Senhor tratou, nessa parábola ensinada por Jesus, como o Senhor tratou disso? O Senhor disse, Mateus 25, 26 a 27, mas o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Tipo assim, da onde que você tirou essa história?
Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Glória a Deus. Esse aí tinha 5, multiplicou, ficou com 10. Agora o Senhor tirou aquele um talento e deu para aquele e ficou com 11. Por que ele fez isso aí? Por causa da capacidade. Diga para o irmão aí do lado, irmão, é pela tua capacidade. Glória a Deus. Mateus 25, 29 e 30, o Senhor explica. Porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois quanto ao que tem, o que ele tem? Se tudo é do Senhor, e ele multiplicou o patrimônio, o capital, os bens do Senhor, o que ele tem? Ele tem gratidão por receber, por ser reconhecido, por ser confiado a ele o que foi confiado às suas mãos. Ele tem coragem de empreender, de trabalhar, de multiplicar os seus talentos. Ele tem constância através do tempo, o que é fundamental, irmãos. Não adianta, irmãos, se você for inconstante, coloque isso na tua cabeça, você não vai longe. Você precisa ser constante através do tempo. Isso é o que ele tem. E ao que não tem, diz o texto, até o que tem lhe será tirado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então examine, irmãos, qual é a sua atitude, com qual desses servos você se identifica, para que você mude a sua atitude a partir de hoje, e seja abençoado por Deus. Essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, e é tão interessante, irmãos, porque esse é um padrão de Jesus, e o padrão de Jesus é o padrão de meritocracia. E hoje a meritocracia está sendo demonizada por causa da filosofia do mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro hoje está caminhando para isso. Mas nós estamos aqui, nesse ambiente, falando sobre o que Jesus ensinou. E Jesus, Deus, irmãos, Ele fala sobre isso, Ele fala sobre meritocracia, Ele fala sobre capacidade, Ele fala sobre produtividade. E esse é o padrão. Mateus capítulo 25, versículo 29 a 30, diz a parábola: porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmão, você que é empresário na sua empresa, aquele que faz mais, que realiza mais, que entrega mais, essa pessoa deve ter cada vez mais. Mas aquele que não produz, aquele que é amedrontado, que tem medo, aquele que se acovarda, aquele que é indolente, que é preguiçoso, o que tem lhe será tirado. O que tem lhe será tirado. E aí Jesus finaliza a parábola. E ele escolheu finalizar a parábola com uma palavra negativa. E já que ele escolheu, a gente prefere terminar sempre com uma palavra positiva, né, irmãos? Para os irmãos ficarem... Mas Jesus, nessa parábola, escolheu terminar de forma negativa. E talvez tenha um propósito, então nós vamos fazer a mesma coisa. Ele disse para esse servo, a respeito desse servo: lancem fora o servo inútil. Você que é empresário, você que tem pessoas que trabalham para você, o que você tem que fazer? Ah, pastor, mas é irmãozinho da igreja. Lancem fora o servo inútil, demitido, irmãos. Amém? Está escrito aqui, demitido. Porque ele não é um cara de confiança. Porque ele é preguiçoso, ele é indolente e ele acabou sendo demitido. E essa palavra, irmãos, é uma palavra muito dura, porque agora nós vamos fazer a aplicação da parábola. O Senhor está voltando,
E qual é o fruto que o Senhor espera receber das nossas mãos? O fruto do discípulo. Nós recebemos o maior tesouro, que é o próprio Senhor Jesus. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Não existe maior tesouro do que esse, irmãos, que nós recebemos de Deus. E nós precisamos multiplicar a vida de Jesus em outras pessoas, fazer discípulos. O Senhor espera isso de nós. Nós estamos aqui nesse período interadventos e Ele está às portas, irmãos. E quando Ele voltar, que Ele possa dizer para mim e para você: servo bom e fiel, no pouco foste fiel. Você multiplicou Cristo na vida de muitas outras pessoas, através do teu testemunho, através da tua perseverança, através da tua constância, através de você pregar e ensinar a palavra. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Que o Senhor possa dizer isso, irmãos, a respeito de nós. Que nós possamos ter essa participação que Ele deseja repartir conosco na glória eterna. Porque a alegria da salvação é uma alegria compartilhada. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe uma festa no céu. Uma festa no céu. E essa vai ser uma alegria maravilhosa compartilhada. Então diz a palavra de Deus, irmãos, que nós não devemos entesourar apenas neste mundo, mas devemos entesourar no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e os ladrões não arrombam e roubam. Você tem que ser previdente para além desta vida. E aí entra inclusive os nossos recursos financeiros. Por que que uma pessoa é tão abençoada quando ela é dizimista, quando ela é fiel? Porque ela está participando do Evangelho, ela está trabalhando, mas ela ressignifica o trabalho dele. E aí, logicamente, Deus vai abençoar aquela pessoa, porque aquela pessoa entendeu. Ela está multiplicando os seus talentos para a vida eterna, e Deus vai abençoar, porque está escrito que o Senhor faz multiplicar a sementeira. Quando a pessoa vem, coloca a semente e abençoa, e ela participa da obra do Evangelho, porque ela ama, porque ela entendeu o que significa isso, que Jesus entregou a própria vida na cruz do Calvário por essa causa, e ela toma para ela essa causa, e ela coloca a semente ali, e diz a palavra do Senhor: a vossa sementeira será multiplicada. Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente trabalhar enquanto é dia. Diz a palavra do Senhor: trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E essa é uma palavra tão real, irmãos, porque todos nós temos consciência da brevidade da vida, como a vida é passageira. Então que você possa pensar nisso. Eu não vou viver egoisticamente, mas eu vou entesourar para a eternidade, para a glória de Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos nos pôr em pé na presença